Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Informa C e hoje a gente vai começar aqui do zero uma atividade bem legal que eu vou dividir em duas aulas que vão acontecer hoje e na próxima sexta-feira vai sair aqui a finalização, tá? Então, para quem não sabe, a gente faz aqui de segundas e quartas a gente está trabalhando com um projeto grande, na terça e na quinta a gente está trabalhando com outro projeto grande e na sexta-feira a gente trabalha com alguns assuntos um pouco mais leves, um pouco mais rápidos, tá? Então esse de hoje eu vou dividir em duas partes para ficar um pouco mais fácil todo mundo acompanhar e todo mundo entender, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui uma estratégia de comparação, tá? E bem fácil de fazer, com estratégias simples que você pode adaptar para vários casos. Eu já utilizei isso daqui para análise de custo-benefício, para compra de equipamentos, para avaliação de candidatos, né? Então no momento de uma contratação, por exemplo, para membros de equipe, você consegue fazer isso para várias situações e dá super certo. Inclusive você pode usar isso para atingimento de objetivos em algumas circunstâncias também, tá? Basicamente, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma comparação entre duas coisas, tá? Então pode ser duas pessoas, se eu estiver falando de dois candidatos, por exemplo, pode ser dois alunos, se eu estiver falando ali de um padrão, né? Ou ainda você pode ter uma condição, que é o ideal comparado com uma realidade, tá? Então você pode ter essas duas situações, fica bem legal, bem interessante, dá para fazer isso também para gestão financeira, fica bem interessante, tá bom? Bom, como que isso vai funcionar? A gente não vai usar VBA, a gente não vai usar nada complexo, a gente vai usar só recursos simples aqui e já vai resolver bem legal, tá? O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é criar uma máscara que tem os fatores que eu estou levando em consideração nessa minha comparação, tá? Então eu vou dar um nome aqui para essa planilha, só para ficar claro para todo mundo que a gente está fazendo, vou chamar aqui de máscara. Então imagina que todos os itens novos, né, se fossem colaboradores, todos os colaboradores novos, eles vão ser uma cópia dessa máscara. Se for uma condição de ter comparação de custo-benefício, então estou analisando equipamentos, por exemplo, para comprar para minha empresa, qualquer coisa do tipo, eu vou colocar ali para cada equipamento um item desse, tá? Então mais ou menos essa é a ideia. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar primeiro categorias, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também uma configurações, tá? E aí aqui eu vou criar categorias. O que são as categorias? Tá? As categorias, elas são as grandezas que eu estou analisando, né? Os universos, as esferas que eu estou analisando. Na minha situação aqui, eu vou fazer como se fosse uma avaliação de candidatos, tá? Mas pode ser para qualquer tipo de condição também, a gente pode até fazer exemplo na próxima aula daí, tá? Mas, imagina que eu tenho dentro dessas minhas categorias algumas avaliações, por exemplo, habilidade de comunicação. Imagina que isso é importante ali para aquela vaga que eu estou analisando, por exemplo, tá? Então, isso é um fator que eu vou avaliar. Outra coisa, escolaridade, sendo bem genérico aqui, por exemplo, tá? Então, fatores ali relacionados à escolaridade. Outra questão, eu vou dar aqui a possibilidade, né, da pessoa também analisar quanto que ele tem de algum resultado, por exemplo, técnico, né? Então, conhecimento técnico, nível de experiência. Posso vir aqui, olha, e colocar outras habilidades também. Eu vou tentar colocar 5 aqui para ficar uma quantidade legal. Não adianta você colocar uma quantidade absurda, tá? Percebe que são tópicos aqui, não são as perguntas que você vai executar. As perguntas elas vão entrar daqui a pouco, tá? Mas esses aqui são tópicos que a gente vai considerar, tá bom? Bom, o que eu vou colocar aqui depois, né? Então depois da questão de nível de experiência eu vou colocar aqui também, sei lá, gestão, habilidade de gestão de pessoas, por exemplo, se isso aqui for pertinente, tá? Então aqui fica bastante livre para você criar as condições que você quiser, tá? Só vou colocar cor aqui para aparecer um título, ficar com uma cara mais interessante aqui, mais claro pra gente o que a gente está fazendo, tá? Beleza, criei as minhas categorias. Por enquanto, deixa isso aqui desse jeito, tá? Vou vir aqui na máscara e agora eu vou criar uma máscara que pode ser entregue, tá? Por exemplo, a gente já fez aqui até como projeto para algumas empresas uma estratégia muito parecida com essa, em que o fornecedor, né, ele preenchia essa máscara com um orçamento e aí ele mandava para essa empresa fazia importação dos dados, e aí a importação dos dados a gente fazia com VBA, tá? Mas fazia importação dos dados para essa máscara e fazia comparação pra gente, né? Então, e tem vídeo aqui que foi o vídeo de avaliação de desempenho, que a gente faz uma estratégia um pouco parecida com isso também. Mas
quando a gente faz isso, ele conseguia, né, entender qual era o melhor custo, quem conseguia atender os melhores prazos e coisas do tipo, tá? Então, estou fazendo aqui de forma genérica, mas entenda que isso funciona para qualquer condição e você pode deixar essa máscara aqui bonita, não faz diferença, tá? Pode deixar ela com a cara da sua empresa, com a cara do seu negócio, que funciona também legal. É só você fazer a mecânica adaptada para a máscara que você está criando. No meu caso, eu vou fazer isso de forma bem simples, tá? Então, eu vou colocar aqui um item, só porque eu gosto de colocar item para tudo, tá? Então, item, aqui eu vou colocar a categoria, que seria aquele assunto que a gente falou, uma pergunta, tá? E aí aqui eu vou colocar uma nota, tá? O que vai acontecer? Então eu vou basicamente fazer um formulário com isso, tá? Então eu vou pegar isso daqui, vou colocar também na cara de título que eu deixei lá no anterior. Por mania eu vou colocar tudo centralizado, né? E aqui eu vou preenchendo essas condições, tá? Então aqui eu vou colocar igual a ser, esse carinha aqui for igual a empty, deixa empty, né? Vazio, né? Deixa vazio por causa do VBA acaba falando empty para tudo. E aqui, caso contrário, eu vou fazer a linha lim de B2 menos 1. Menos 1. Fechou aqui. Então ele vai dar vazio por enquanto. Quando você escrever alguma coisa aqui, ele vai colocar ali os dados, tá? Aqui na nossa base, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui numa tabela. Ctrl Alt T. Vou dar um nome para essa tabela. Então, eu vou vir aqui em design da tabela. O nome da tabela eu vou chamar de tab cat. Tá, então que é a tabela de categorias, tá? E aí aqui agora eu posso vir aqui em dados, validação de dados, colocar como formato de lista, tá? E aí aqui eu posso colocar, selecionando aqui, por exemplo, né, a minha tabela de dados, né? Então ele vai ajustar, tá? Então agora vai aparecer aqui as minhas informações, e se eu colocar um item como nova categoria, vir para cá, ele vai ajustar ali para mim. Opa, não ajustou, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar isso daqui, seleciono isso daqui, fórmulas, vamos definir então um nome para isso. Às vezes ele, dependendo de versão, ele atualiza, dependendo de versão não, tá? Então vou colocar aqui como categorias, tá? Ele vai já vinculou aqui a tabela inteira, ok, vem para cá e vou alterar aqui a validação de dados, validação de dados, é igual, opa, categorias. Então, beleza. Então aqui já vai aparecer a nova categoria. Então vou colocar aqui um teste 2, por exemplo, né? Então, vim pra cá. Teste 2 já está aparecendo ali. Então todas as opções estão amarradas, né? Vou vir pra cá, vou excluir esses dois itens aqui da tabela. Automaticamente eles são também excluídos daqui, então fica mais fácil para você poder trabalhar. E você pode, se quiser, vir aqui depois colocar em ordem alfabética, ele também vai respeitar isso aqui dentro da sua lista suspensa, tá? Então fez isso daqui, ele já vai fazer esse vínculo para você, já fica mais fácil para você trabalhar, tá bom? Ótimo, deixei um pouquinho maior, vou aumentar aqui também essa parte aqui da pergunta, tá? Então vamos imaginar, vou seguir aqui na ordem, tá? Então conhecimento técnico, né? Então aqui eu posso fazer o seguinte, como eu tenho ali conhecimento técnico e tenho nível de experiência, então eu vou fazer ali um pouco separado, tá? Então eu vou colocar aqui habilidade técnica 1, por exemplo. Se fosse eu contratando alguém para a área de metodologia, que é uma área que eu conheço mais, talvez seria perguntas relacionadas a GDT, perguntas relacionadas à programação de máquinas de medição, perguntas relacionadas a desenho técnico-mecânico, perguntas relacionadas a MSA, rugosidade, dureza e assim por diante, entendeu? Então você vai ajustar isso daqui, aquilo que você está trabalhando, e é aqui que você vai fazer toda a configuração para que funcione para você, tá? Então eu vou fazer aqui bem genérico mesmo, e aqui a nota eu vou também criar aqui uma lista, tá? E nessa lista eu vou colocar de 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo, tá? Se você quiser colocar mais notas, é só colocar mais números ali, tá bom? Então, no meu caso aqui eu vou deixar de 1 a 5, tá? Então, para a pessoa poder selecionar. Se você quiser fazer com bolinhas, com caixinha de seleção, também funciona, se você estiver trabalhando com versões mais novas, tá? Aqui eu estou utilizando a ideia de validação de dados porque funciona para todo mundo, né? Então acaba sendo mais interessante para fazer aí para todo mundo poder acompanhar, porque mesmo versões mais antigas já tem esse recurso aqui, tá? Beleza, então aqui vou sair preenchendo aqui agora, né? Então vou fazer aqui uma cópia, tá? Eu vou fazer, sei lá, isso aqui de habilidade técnica, por exemplo, e vou copiar esse carinha aqui e vou copiar esse carinha aqui, por exemplo. Então ele já fez ali as 9 habilidades de conhecimento técnico, tá?
Aqui embaixo eu vou fazer alguma outra, né? Então eu vou fazer aqui escolaridade. E a escolaridade eu posso fazer às vezes uma única pergunta, né? Então, nível de escolaridade, né? Então se a pessoa tiver, sei lá, uma graduação, vale tanto, né? E assim por diante, né? E aqui eu posso vir para a próxima, então. Habilidade de comunicação, sei lá, eu vou fazer aqui comunicação 1, 2 e 3, por exemplo. E aí aqui a gente pode só copiar essa informação também vai funcionar. Então percebe que eu estou sendo bem genérico aqui, tá? Mas porque realmente funciona para você mesmo fazendo aí de forma simplista, tá? Só colocar aqui umas bordas para ficar mais interessante, um pouco o layout, tá? Pronto, fica mais agradável. E depois vou vir aqui para a próxima. Então, habilidade de gestão de pessoas. Vou colocar aqui, sei lá, 3 perguntas. 4, talvez, para ficar quantidade diferente ali. E vou deixar aqui já também uma para tempo, nível de experiência. Imagina que eu vou avaliar isso por tempo, por exemplo, né? Até 6 meses é tanto, não sei o que. Posso fazer desse jeito também, tá? Vou arrastar aqui só para ele puxar. E aqui vou colocar, né, gestão de pessoas 1 até o gestão de pessoas 5, 4 aqui, né? E por último, tempo de experiência na função. Então percebe que eu criei aqui uma série de perguntas, tá? Então isso daqui é uma máscara simples, tá? De novo, você pode deixar isso aqui com a cara que você precisar, movimentar, isso não faz diferença nenhuma, tá bom? O que eu vou fazer depois disso, né? Então agora, isso daqui vai ser a máscara que eu vou copiar para cada elemento, tá? Então vamos imaginar que eu tenho uma série de candidatos que vão executar aquele trabalho, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar os candidatos. Então para cada candidato eu vou colocar o nome dele aqui. Tá? Então eu tenho lá, candidato, vou colocar nome mesmo, sei lá, o Luiz, a Ana, Pedro, a Carla, o José e assim por diante, tá? Então 5 candidatos ali eu tenho para aquela vaga, tudo bem? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou pedir para que ele colete uma avaliação de cada pessoa, tá? Então para fazer isso, eu vou fazer isso aqui virar uma tabela também, então Ctrl Alt T, tá? Vou colocar aqui como tendo cabeçalhos, vou chamar isso aqui de tab candidatos, tá? Então quando eu faço isso ele vai transformar em tabela, vou pegar essa formatação daqui para deixar igual e vou jogar aqui, pronto, já vai ficar certinho, beleza. Então aqui são os candidatos que eu tenho. Um detalhe interessante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Luiz, vou colocar Luiz Silva. Tá? Então, só para você entender que faz uma certa diferença, tá? Então, por quê? Por conta do espaço entre nome e sobrenome. Isso é importante, vai fazer diferença pra gente. Então, eu tenho aqui 5 candidatos, eu vou fazer 5 cópias da minha máscara. Então, eu cliquei com o botão direito, vou vir aqui em mover ou copiar, vou vir aqui em mover para o final, criar cópia, e ele vai criar a cópia aqui pra mim, tá? Vou vir novamente, mover ou copiar, tá? Então, de novo, tá? A gente tá fazendo isso aqui de forma bastante simples, sem precisar de nenhum outro recurso ali, tá bom? Então, opa. Deixa eu pegar aqui corretamente. Beleza, então ele fez aqui a cópia. Vou fazer aqui o próximo, mover ou copiar. Para o final, criar uma cópia. E a última vez. Então 4, opa, falta 2. Mover ou copiar. Criar uma cópia. Nome categorias já existe, tá bom? É porque eu criei o nome lá na base, né? Então por isso que ele está dando essa mensagem. Mover ou copiar, que foi lá na nossa estratégia, tá? Então sim para todos. Beleza, então ele fez aqui todos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os nomes exatamente como estão aqui e vou colocar em cada aba, tá? Então a primeira aba, se você quiser, você pode copiar isso daqui e colar aqui embaixo. Vou pegar a próxima, que é a Ana. Pode ter diferença de caixa, essas coisas, só não pode ser diferente com relação ao espaço e coisas do tipo, tá? Pedro, Carla e José. Então Pedro. Esse aqui vai ser para Carla. E esse aqui vai ser para José. Ok. Então o que a gente fez, né? Então teoricamente eu estaria ali fazendo a entrevista, fazendo essa avaliação. Se fosse uma avaliação de custo-benefício, eu vou transformar isso daqui
numa condição em que eu consiga visualizar essa estratégia, tá? Então, seja um estudo, seja uma pesquisa, entrevista com o fabricante, teste, qualquer coisa que faça sentido ali para sua realidade, mas eu vou preencher isso daqui para cada caso, mesmo que seja a pessoa que vai preencher isso para mim, também funciona, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou precisar avaliar qual foi a resposta que eu tive, digamos assim, para cada um dos meus selecionados, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, inserir e inserir novamente, tá? Então, eu inseri duas colunas. Primeira coluna, eu vou fazer o seguinte, qual era a nota máxima que essa pessoa poderia ter dentro de categorias, cada categoria, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na máscara, tá? Então, para isso eu preciso avaliar a máscara aqui. Então, igual conte.c. Vou vir aqui na máscara, vou avaliar aqui minha coluna, e nesse caso, eu sempre falo para vocês não pegar a coluna inteira, mas nesse caso a planilha é muito leve, então aqui você pode fazer isso, não vai dar problema para você, tá? Em outras situações, você poderia até transformar isso aqui em tabela, só que do mesmo jeito que você percebeu que ele faz réplicas dos nomes para poder funcionar, ele ia fazer a mesma coisa aqui, então isso não ia ser legal, tá? Mas, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a coluna inteira mesmo e vou pedir para que seja igual a B2, tá? B2 é o primeiro nome, A2 na verdade, né? O primeiro nome que a gente tem ali dentro, né? Então a primeira categoria. Como isso aqui é uma tabela, ele já lançou aqui para mim a quantidade em todos os itens, tudo bem? Só que cada quantidade, cada pergunta, ela pode ter resposta de 1 até 5. Ou seja, a pontuação máxima que a pessoa ou aquele item pode ter dentro daquela categoria é a quantidade de perguntas vezes 5, que é a minha nota máxima por perguntas. Então eu vou fazer vezes 5, ok? Então assim ele já vai ajustar todo mundo aqui. Então, por exemplo, em conhecimento técnico a pessoa pode chegar em 45, enquanto em escolaridade a pessoa pode chegar em 5 no máximo, tá? Isso aqui vai funcionar para mim perfeitamente. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui um título, né? Então vou chamar aqui de máximo. Beleza, então ficou claro que isso daqui é a nota máxima que a gente teria ali para aquela condição, tá? O próximo passo que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu vou até colocar mais uma coluna aqui por enquanto. E aí, inserir, pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho o colaborador 1 e o colaborador 2, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, colaborador 1 e o colaborador 2, tá? Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Aqui eu vou precisar agora, aí é aqui que vai entrar a jogada de trabalho, tá? Então eu vou criar aqui uma nova aba, que vai ser a minha aba de comparação. Então agora sim a gente chegou aqui na comparação, tá? Na comparação eu vou ter aqui a minha base de trabalho. Eu vou fazer bem feiona, tá? Não se preocupa com isso. Vou fazer aqui, olha, mesclar essas duas células, vou copiar elas e vou colar aqui na frente, tá? Então vou colocar aqui bem feio mesmo, colaborador 1 e colaborador 2. Seria o primeiro e o segundo fator ali de comparação que eu estou utilizando na minha condição, tá? Vou aumentar aqui só o tamanho da fonte um pouco. E o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, olha, e vou colocar uma validação de dados apontando para os meus colaboradores, tá? Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente, vou vir aqui, vou criar um novo nome, tá? Então, fórmulas, gerenciar nomes, eu vou chamar de colaboradores, e depois eu vou colocar aqui, poderia ser candidatos, enfim, mas vai ser colaboradores. E aqui, vou vir voltar em dados, validação de dados, lista, igual colaboradores. Ok, então agora vai aparecer aqui as opções dos nomes ali das pessoas conforme elas estão lá na sua base. Então imagina que eu estou comparando aqui, ou eu tenho a intenção primeiro de comparar o Luiz e a Ana, tá? Então como que isso vai aparecer lá para mim, ok? Então eu vou fazer o seguinte, se o colaborador 1 é o Luiz, então ele tem que entender aqui que esse colaborador vai ser o Luiz, tá? Então como que ele vai fazer isso? Eu vou falar para ele aqui nessa fórmula 1 igual a soma Cs, ok? Então soma Cs. E o que eu vou somar ali? Primeiro, o intervalo de soma agora ele é um pouco diferente. Por quê? O intervalo de soma ele precisa indicar a pessoa correta. Se eu fosse fazer isso daqui de forma rígida, eu tenho que fazer o seguinte, olha, eu venho para cá, eu vou somar as notas quando
a categoria for igual à categoria do meu A2. Tá? Então é isso daqui que ele teria que fazer lá para mim. Então vai dar 0. Se eu vier aqui no Luiz e colocar nota 5 aqui agora, e voltar aqui nas minhas configurações, apareceu o 5 aqui. Né? Então beleza. Só que qual que é o problema? Quando eu mudar isso daqui para Pedro, ele vai continuar dando 5, porque ele ainda está olhando o do Luiz. Então é essa mecânica que a gente vai consertar. E depois a gente vai colocar isso aqui dentro de um gráfico para você poder enxergar isso de forma interessante, tá? Mas por enquanto, a gente vai deixar fixo. Depois a gente vai aprender como é que faz para alternar entre as duas condições, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o do Luiz, vou colocar igual, aleatório, entre, e aqui eu vou colocar 1 e 5, que são as minhas notas, para não precisar ficar chutando ali cada uma das notas, tá? Só vou arrastar isso aqui para baixo, vou copiar e vou fazer aqui para Ana também, ó. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar isso daqui agora, Ctrl Shift V para ele colar como valores, Ctrl C, Ctrl Shift V colou como valores. Nem sei quais são as notas ali, tá? Vou vir aqui na configurações, ele já somou aqui todos os pontos que eu tenho ali do colaborador 1. Né? O colaborador 2, o que eu vou fazer agora? Né? Vai ser muito parecido. Só vai mudar aqui. Ao invés de ele apontar para Luiz da Silva, ele vai apontar para a planilha da Ana. Eu vou fazer aqui de novo para todo mundo entender. Então é igual a soma Cs. Vou vir aqui para a planilha da Ana agora, na coluna D. Então estou somando as notas quando a categoria for igual a B2, a A2, né? Que é onde eu tenho essa informação. Fechou, ali ele vai trazer aqui as notas da Ana, tá? Então, perfeito. Aí a gente tem as notas de um e do outro colaborador, considerando esses dois primeiro, tá? Depois disso, essa nota, ela fica ruim para comparação. Então, eu vou transformar isso aqui num percentual. Foi por isso que a gente tinha um máximo, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, vou dividir esse número pelo máximo, tá? Então, o máximo ali da mesma linha. E agora ele vai virar um número mais ou menos assim. Eu vou pegar isso daqui, vou transformar em porcentagem e vou jogar aqui para baixo. Agora eu sei quanto que aquela pessoa atendeu daquele quesito, né? Então, por isso que não faz diferença se a pessoa tem 45 no máximo ou se ela tem 5 naquele tópico. Porque assim eu vou conseguir entender se a pessoa atendeu o meu requisito máximo dentro daquela característica. E é por isso que isso aqui acaba funcionando para você, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui no caso do colaborador 2, que por enquanto é Ana. Vai ser dividido pelo máximo, né? E aí vai virar um número mais ou menos assim. Depois você transformar ele em porcentagem e jogar aqui para baixo. Já começa a ficar uma coisa um pouco mais interessante, tá? Depois você vai fazer o seguinte, pega o colaborador 1, colaborador 2, faz aqui, olha, o inserir, vai fazer aqui um gráfico, tá? Deixa eu só encontrar o gráfico aqui no lugar correto. Pronto, aqui olha, a gente vai usar esse gráfico aqui, o gráfico de radar, também conhecido como teia de aranha. Ele fica bem legal para esse tipo de comparação, olha. E agora eu vou pegar aqui um formato que fique bacana. Vou até alterar aqui o tipo do gráfico, pegar aqui esse que é preenchido, fica mais legal para esse tipo de comparação, tá? Vou recortar ele daqui e vou levar ele aqui para a aba de comparação. Quando eu faço isso, olha, ele já abriu aqui e já vai ficar com uma cara mais interessante aqui pra gente. Depois a gente vai fazer um trabalho aqui estético para deixar um pouquinho mais bonitinho, mas por enquanto é essa a estratégia que a gente tem, tá? Qual que é o próximo passo que a gente vai precisar fazer aqui? O que a gente vai fazer dentro da próxima aula? Na próxima aula a gente vai entender como que eu faço para trocar os nomes aqui e você conseguir enxergar essa comparação de forma interessante e dinâmica, né? Então comparando quem você quiser ali entre os dois, não apenas, né, agora o Luiz com a Ana, e a gente vai entender, e a gente vai fazer também a formatação disso aqui para transformar uma coisa um pouco mais apresentável, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Se você já fez comparação parecida, deixa aqui embaixo para eu entender, para eu saber disso, tá bom? Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.